Olá, iniciamos agora a quarta aula sobre a Lei nº 8.742 de 93, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, e a gente vai continuar no estudo do capítulo 3, que trata da organização e da gestão, agora passando para o artigo 7º. E o artigo 7º, pessoal, diz que as ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, de que trata o artigo 17 desta lei. Então, as ações no âmbito da assistência social devem observar as normas estabelecidas pelo órgão superior na hierarquia, que é o CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. E aí o artigo 8º diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Então, cada ente federativo terá a sua política, observando tudo que está estabelecido pela Lei Orgânica de Assistência Social, observando tudo que está na LOAS. Agora, o artigo 9º diz que o funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Então, a entidade de assistência social ela deve estar inscrita no Conselho Municipal, para que o Conselho tenha o controle das entidades que estão em funcionamento. E no caso das entidades no Distrito Federal, a entidade precisará estar inscrita no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. E aí o parágrafo 1º do artigo 9º diz que a regulamentação dessa lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado ou em mais de um estado ou distrito federal. E o parágrafo 2º diz que cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Então, o Conselho Municipal vai fazer a fiscalização das entidades de atendimento, vai conferir se os serviços estão sendo prestados de maneira efetiva, com qualidade e atendendo às necessidades dos usuários. O parágrafo 3º foi revogado. Passamos então para o parágrafo 4º. E o parágrafo 4º diz que as entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos conselhos nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Passamos para o artigo 10, que diz que a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Então, podem ser realizados acordos, contratos de um ente federativo com a organização de assistência social para a prestação de um determinado serviço, porém, deve estar em conformidade com o plano do respectivo conselho. Artigo 11 diz que as ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo à coordenação e às normas gerais, à esfera federal e à coordenação e execução dos programas em suas respectivas esferas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, as 3 esferas do governo, pessoal, devem atuar de forma coordenada e articulada, E quais são essas 3 esferas? A União, os estados e os municípios. Sendo que a União tem o papel de criar normas gerais e coordenar, enquanto os estados e municípios têm o papel de executar, e esse papel da execução do trabalho é feito principalmente pelos municípios. Passamos então para o artigo 12, que diz que compete à União. Então, o artigo 12 ele vai destacar as atribuições da União no âmbito da assistência social.
E aí o inciso 1 diz que responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada, definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Então, o INSS, pessoal, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia ligada ao Poder Executivo Federal e é responsável pela concessão do benefício de prestação continuada, e a gestão é feita pelo Ministério da Cidadania, tá? Que compõe o ente federativo da União. E, portanto, é competência da União a concessão e manutenção do BPC, tá? E vamos falar mais detalhadamente de BPC, do benefício de prestação continuada, mais para frente, tá? E aí o inciso 2 diz que cofinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social no âmbito nacional. Então, a União vai cofinanciar por meio de transferência automática, ou seja, uma transferência de recursos feita de uma maneira regular e automática para os estados e municípios, tá? De modo que vai aprimorar e assegurar a prestação dos serviços que são estabelecidos pela Política Nacional de Assistência Social. Inciso 3 diz que atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Então, nas ações emergenciais, pessoal, a União também deverá ajudar os estados, Distrito Federal e municípios nas ações de atendimento. E aí o inciso 4 diz que realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Então, a União não vai apenas cofinanciar e esperar que o trabalho seja feito, né? Nesse inciso 4, a LOAS diz que é de competência da União monitorar e avaliar a política de assistência social e assessorar outros entes federativos para assegurar que o que foi planejado, né, que as metas que foram traçadas sejam cumpridas. E agora passamos para o artigo 12A, que diz que a União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada, IGD, do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações, a serem definidas em regulamento A. Então, primeiro eu vou fazer aqui um destaque, porque a gente vai tratar do IGD, do Sistema Único de Assistência Social, o IGD SUAS. O IGD SUAS, pessoal, é um índice que sua nota varia de 0 a 1, né, e que mede os resultados da gestão descentralizada do SUAS. Esse índice ele vai aferir uma série de dados, uma série de critérios, onde aquelas gestões que estão cumprindo as normas, que estão realizando um bom trabalho, vão receber mais recursos do que uma gestão que não está cumprindo as normas e nem vem tendo bom desempenho em sua gestão. Então, o artigo 12A diz que a União vai apoiar financeiramente o aprimoramento da gestão descentralizada através do IGD, onde a União transfere recursos para que outros entes federativos possam realizar a sua gestão. E é possível um município usar esse recurso do IGD para comprar um computador para um CRAS, por exemplo, e quanto mais o município provar que está realizando uma boa gestão através dos dados desse índice, maior será o recurso que será destinado, né? E dessa forma a União incentiva uma boa gestão por parte dos outros entes federativos, através do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, o IGD SUAS. E aí o inciso 1º diz que medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Então,
Através, dos dados aferidos pelo IGD, é possível mensurar o desenvolvimento daquele gestor, a qualidade do planejamento e execução dos serviços prestados, bem como sua taxa de efetividade, usando os dados do IGD, do Índice de Gestão Descentralizada. Inciso 2 diz que incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS e. Então, como eu já expliquei, é uma forma da União incentivar a obtenção de resultados, através do Índice de Gestão Descentralizada, onde é possível mensurar o desenvolvimento da gestão. Inciso 3. Calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. E aí, com a obtenção dos dados, das taxas, é possível mensurar quanto cada ente federativo vai receber com base no IGD SUAS. Parágrafo 1º do artigo 12A diz que os resultados alcançados pelo ente federativo na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º do artigo 12A diz que as transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Então, pessoal, além do IGD SUAS, há também o IGD do Programa Bolsa Família, que tem a abreviação PBF. IGD PBF, do Programa Bolsa Família. Esse índice ele permite aferir a qualidade da gestão do Programa do Bolsa Família e do Cadastro Único e considera vários critérios como o número de famílias cadastradas no Cadastro Único, a taxa de atualização cadastral, entre outros critérios que são considerados e adotando a mesma sistemática do IGD SUAS. Como diz o parágrafo, a gestão com o melhor índice ela receberá mais recursos. Então, eu vou destacar aqui que tem, além do IGD SUAS, há também o IGD do Programa Bolsa Família, o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família. O parágrafo 3º ele foi vetado. O parágrafo 4º diz que, para fins de fortalecimento dos conselhos de assistência social dos estados, municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gastos com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. Então, deve-se utilizar os recursos para as atividades de apoio técnico operacional, ou seja, o valor que é transferido com base nos índices de gestão não pode ser utilizado para gratificações a funcionários, para pagamento de funcionários, e sim devem ser usados esses recursos para o apoio técnico e operacional. Agora passamos para o artigo 13, que diz que compete aos estados. Agora saímos das competências da União e vamos ao que compete aos estados. E aí o inciso 1 diz que destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Então, o artigo 22, ele elenca algumas situações caracterizadas como benefícios eventuais, onde o cidadão ou sua família podem receber esse benefício em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Então, citando um exemplo no caso do nascimento, pode haver o auxílio natalidade, No caso de morte, o auxílio funeral,
né? E no caso de uma situação de calamidade, a gente tem alguns desastres, né, que aconteceram, como os rompimentos das barragens de Brumadinho e Mariana, né, no estado de Minas Gerais, e em situações como essas, compete ao Estado destinar recursos financeiros aos municípios, né, ao município em situação de emergência. Inciso 2 diz que cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Então, quando falamos, né, de transferência automática, a gente fala de regularidade, né? Ou seja, haverá uma contínua transferência de recursos numa certa regularidade, a fim de aprimorar a gestão, os serviços e os projetos de assistência social com base num planejamento pré-estabelecido. E aí o inciso 3 diz que atender em conjunto com os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Então o Estado ele vai apoiar seus municípios em situações emergenciais, como já vimos no inciso 1, onde o Estado ajuda financeiramente os municípios numa série de situações. Inciso 4. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Então, nos casos onde não é viável, né, que o serviço seja prestado pelo município, esse serviço assistencial será prestado pelo Estado, e aí o município pode ter um número baixo de seus habitantes que necessitam daquele determinado serviço e não é viável financeiramente prestar aquele serviço. E aí compete ao Estado atender, né? Inclusive podendo criar uma rede regional onde é possível atender a demanda de uma região e não apenas de um município. Inciso 6. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para seu desenvolvimento. E aqui encerra-se as competências do Estado, né, e a gente passará para as competências do Distrito Federal. E aí, o artigo 14 diz que compete ao Distrito Federal. Então, pessoal, as competências do Distrito Federal e dos municípios vão ser praticamente as mesmas, tá? Tendo em vista que o Distrito Federal é um ente federativo de natureza híbrida, tá? Que às vezes se assemelha a um estado e às vezes se assemelha a um município, mas aqui as competências do Distrito Federal no que se refere à organização e gestão da assistência social são praticamente as mesmas dos municípios. Então, as competências do Distrito Federal são praticamente aí as mesmas competências dos municípios. E aí, o inciso 1 do artigo 14, né, nas competências do Distrito Federal, diz que destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. Então, já falamos, né, no artigo anterior dos benefícios eventuais, de que trata o artigo 22, e aí é papel do Distrito Federal destinar recursos financeiros para os benefícios emergenciais em seu território. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Então, fica a cargo do Distrito Federal, quando for em seu território, e no âmbito municipal, compete aos municípios, né, o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Então, as parcerias com organizações da sociedade civil, que podem ser parcerias público-privadas que promovem ações contra o enfrentamento da pobreza, e os projetos que vão melhorar as condições de vida e atender às necessidades básicas da população mais vulnerável, serão executados pelo Distrito Federal, né, quando for em seu âmbito, e nos municípios, quando nos demais casos.
Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. O artigo 23, ele fala dos serviços socioassistenciais voltados para o atendimento das necessidades básicas, e lá é destacado o serviço de amparo a crianças e adolescentes e a pessoas adultas em situação de rua, e esses serviços serão prestados pelo Distrito Federal no seu âmbito e pelos municípios nos demais casos. Como exemplo, pessoal, a gente tem os SAICAS, né, que são os Serviços de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, para as crianças e adolescentes, e há também as casas-lares, né? E para o cidadão adulto em situação de rua, há o Centro Pop, né, por exemplo. Existem também outras instituições que são de responsabilidade do Distrito Federal, se for o caso, e dos municípios nas demais áreas. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. O inciso 7 diz que realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Portanto, tanto o Distrito Federal quanto os municípios, em cada caso, são os principais responsáveis pela execução da política de assistência social, pois são os entes federativos que estão mais próximos da população que necessita de atendimento, é quem está realizando o atendimento no dia a dia, e além disso é destacado que é de sua competência, né, realizar o monitoramento e a avaliação da política em seu âmbito. Então, pessoal, agora a gente termina as competências do Distrito Federal e a gente teria que passar para as competências dos municípios, né, a partir do artigo 15. Porém, são as mesmas competências, pessoal, como a gente já tratou, como eu já expliquei no começo do artigo 14, tá? O artigo 15 e o artigo 14 é a mesma letra da lei, e vendo o artigo 14, nós já vimos as competências do Distrito Federal e dos municípios ao mesmo tempo. Por isso, a gente não vai adentrar no artigo 15, tá? Porque é a mesma letra da lei do artigo 14, as mesmas competências do Distrito Federal são também as competências dos municípios, portanto, a gente não vai repetir, né, o mesmo artigo praticamente, tá? A gente vai pular o artigo 15, que falava das competências dos municípios, e vai ir para o artigo 16. Então, eu quero que você entenda que as competências do Distrito Federal e dos municípios são as mesmas, é a mesma letra da lei, portanto, a gente pula o artigo 15. E aí o artigo 16 diz que as instâncias deliberativas do SUAS de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil são. Então, as instâncias deliberativas terão composição paritária, tá? Entre governo e sociedade civil, ou seja, terá metade dos representantes membros da sociedade civil e a outra metade membros representantes do governo, e aí essas instâncias são o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e, inciso 4, os Conselhos Municipais de Assistência Social. Então, cada ente federativo, em seu âmbito, terá o seu conselho. Parágrafo único do artigo 16 diz que os conselhos de assistência social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Então, o órgão gestor da assistência social em cada ente federativo é quem vai prover os recursos para o funcionamento do conselho, né, e arcar com os gastos dos representantes no exercício das suas atribuições. Então, esse órgão gestor que a gente citou são as secretarias de assistência social, que no âmbito de cada ente federativo realizará essa função.
E aí passamos para o artigo 17, diz que fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Então, o artigo 17, ele fala sobre a organização do Conselho Nacional de Assistência Social, que está vinculado à instância coordenadora de assistência social, que a gente já viu que era o Ministério do Desenvolvimento Social, que deixou de existir, tá? E agora é o Ministério da Cidadania, que é a instância coordenadora da assistência social no país. E o caput desse artigo, ele diz também que o CNAS é o órgão superior de deliberação colegiada, ou seja, é um conselho superior onde as decisões são tomadas em grupos, havendo assim uma diversa representatividade de ideias, e aí as decisões não são tomadas por somente um membro, mas sim por todo um grupo de membros ali. Isso que caracteriza um órgão superior de deliberação colegiada no caso. Parágrafo 1º do artigo 17 diz que o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes. E aí o inciso 1 diz que 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios. E aí o inciso 2 diz que 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Então, são 18 membros, né, que compõem o Conselho Nacional de Assistência Social, sendo 9 representantes da sociedade civil e 9 representantes do governo, sendo que destes membros do governo, um representa os estados e um os municípios. E da sociedade civil, a gente tem representantes de organizações, de associações e entidades de assistência social, que serão escolhidos sob a fiscalização do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º do artigo 17, que diz que o Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Então, o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social será escolhido entre os 18 representantes, em uma eleição feita entre eles próprios. Eles decidirão quem será o presidente do conselho, que terá o mandato de 1 ano, podendo ser reeleito para no máximo mais 1 ano. Parágrafo 3º do artigo 17 diz que o Conselho Nacional de Assistência Social contará com a Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Assistência Social, ela vai organizar a agenda, vai manter as informações atualizadas, vai subsidiar diretamente as comissões, os grupos de trabalho e vai realizar a coordenação de acompanhamento aos conselhos. Parágrafo 4º. Os conselhos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Então, os conselhos que a gente viu nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, que são os conselhos estaduais, né, do Distrito Federal e os municipais, eles devem ter os seus próprios conselhos instituídos.
Artigo 18 diz que compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. Então, falamos de como é organizado, né, o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, e agora vamos falar das suas competências. E aí, o inciso 1 diz que aprovar a Política Nacional de Assistência Social. O inciso 2, normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. Então, é de competência do Conselho Nacional de Assistência Social normatizar, criar regras no que se refere às ações de assistência social e regular a prestação de serviços públicos e privados na área de assistência social, tá? Definir onde uma empresa privada pode atuar e como pode atuar, qual o serviço que pode ser prestado por uma empresa privada, quais são os serviços que precisam ser prestados pelo Estado e como esses serviços devem ser prestados, tá? Quais as normas que devem ser seguidas, tudo isso é competência do Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 3. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, acompanhar e fiscalizar a certificação de entidades que vão prestar serviços de assistência social no atual, né, Ministério da Cidadania. Inciso 4. Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para o conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, município e do Distrito Federal. Inciso 5. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. Então, um sistema descentralizado é um sistema onde o poder é repartido, onde o poder não é concentrado e também deve ser participativo, inclusive deve ter a participação social, né, como a gente já viu em diversos exemplos nesta lei. E aí o inciso 6 diz que, a partir da realização da segunda Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente, a cada 4 anos, a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Então, temos neste inciso, pessoal, um assunto muito importante que são as conferências. Neste caso, está se referindo às conferências no âmbito nacional, mas também há no âmbito estadual e municipal. Trata-se de um espaço democrático, de discussão e articulação de propostas e estratégias também de organização, onde membros do governo e da sociedade civil se reunirão e estabelecerão metas e objetivos a serem alcançados na área socioassistencial. E aí compete ao Conselho Nacional de Assistência Social convocar essas conferências, né, no âmbito nacional. E aí o inciso 7 foi vetado. O inciso 8 diz que apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. E aí, o inciso 9, ainda continuamos nas competências do Conselho Nacional de Assistência Social, e o inciso 9 diz que é competência do Conselho Nacional de Assistência Social aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando, pessoal, que aqui estamos falando do Conselho Nacional, né, que está vinculado à União, portanto, a transferência de recursos da União para os demais entes federativos passarão pela aprovação dos critérios do Conselho Nacional. E aí o inciso 10 diz que acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. Então, o Conselho Nacional de Assistência Social vai acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, desempenhando a sua
característica, né, de controle social da política de assistência social e vai avaliar qual foi, né, quais foram os ganhos obtidos, os ganhos sociais que foram obtidos nas ações socioassistenciais realizadas. E aí o inciso 11 diz que estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, o Fundo Nacional de Assistência Social, pessoal, que proporciona os recursos para o financiamento do benefício de prestação continuada, que é o BPC, e também realiza repasses para os municípios e Distrito Federal, né, para apoiar os programas, os projetos, né, de assistência social, utilizando aqueles índices que a gente viu anteriormente, que são o IGD, né, os índices de gestão descentralizada, IGD SUAS e IGD PBF, IGD do programa Bolsa Família. E é o Fundo Nacional de Assistência Social responsável por proporcionar os recursos para o financiamento desses projetos e o Conselho Nacional de Assistência Social que vai estabelecer as diretrizes aí para o funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. E aí o inciso 12 diz que indicar representante do Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. Inciso 13, elaborar e aprovar seu regimento interno. Inciso 14, divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Então, a prestação de contas do Fundo Nacional de Assistência Social é feita pelo Conselho Nacional, né, de Assistência Social e também todas as suas ações e decisões devem ser publicadas em Diário Oficial. Então, passamos para o artigo 19, que diz que compete ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Esse órgão da administração pública responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério da Cidadania, tá? Antes era o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porém, a partir de 2019, as atribuições do Ministério do Desenvolvimento Social foram passadas ao Ministério da Cidadania. Portanto, a gente vai tratar aqui do Ministério da Cidadania. E aí, diz que são competências da instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social, coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Então, a coordenação das ações no campo da assistência social é feito pelo Ministério da Cidadania. E aí o inciso 2, propor ao Conselho Nacional de Assistência Social a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Então, o Ministério é o órgão superior que coordena a política de assistência social e que dá as normas gerais, e o CNAS, né, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, vai trabalhar dentro dessas normas gerais estabelecidas pelo Ministério da Cidadania. E aí o inciso 3 diz que prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei. Então, a gente vai falar mais sobre o BPC na aula seguinte, tá? Que a gente vai iniciar o estudo do capítulo 4 e vai iniciar estudando o benefício de prestação continuada, tá? E quem vai prover os recursos para o benefício de prestação continuada é o Ministério da Cidadania, através aí do Fundo Nacional de Assistência Social. E aí o inciso 4 diz que elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Inciso 5, propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Inciso 6, proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social na forma prevista nessa lei. Inciso 7. Encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. Inciso 8. Prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social.
Então, a instância coordenadora, pessoal, ela atua no aspecto geral, né, em definições de normas gerais, definições de normas para transferências de recursos, né, em assessoramento aos demais entes federativos e na parte financeira contábil, que não convém nos aprofundarmos muito nesta aula, tá? E aí, o inciso 9 diz que formular a política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Então, assim como é no campo da educação, onde muitos profissionais têm uma formação continuada, né, onde sempre estão fazendo capacitações e qualificações, aqui no campo da assistência social também há essa demanda, né, onde o Ministério vai formular uma política de qualificação continuada dos recursos humanos. E aí, o inciso 10 diz que desenvolver estudo e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. Inciso 11, coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social em articulação com os estados, os municípios e o Distrito Federal. E aí, o inciso 12 diz que articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e de previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Então, a instância coordenadora da assistência social vai realizar o que é chamado de política intersetorial, né? Articulando órgãos e entidades de diferentes setores para poder prestar um serviço cada vez melhor, cada vez mais eficiente. Inciso 13 diz que expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. E, por fim, o parágrafo único, que diz que a atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, dá-se-á, independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde, o SUS, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 12 desse artigo. Então, o Ministério da Cidadania também deve se preocupar com a atenção integral à saúde dos indivíduos em situação de vulnerabilidade, inclusive fornecendo medicamentos que aqueles indivíduos precisem, ainda que não comprovem a inscrição no Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e nem residência em uma determinada localidade, tá? Isso, pessoal, devido estar lidando com uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes rompeu o seu vínculo familiar e comunitário, né? Que não possui nenhuma documentação e nenhum cadastro ativo aí que são exigidos para ser atendido em uma unidade. Então, a atenção integral à saúde também é um dever, é uma competência da instância coordenadora da Política Nacional, né, de Assistência Social, que é o Ministério da Cidadania. E então, pessoal, terminamos o capítulo 3, que falou da organização e da gestão. Esse foi um capítulo muito longo, né? E, portanto, essa aula também foi longa para terminar o capítulo 3. E na próxima aula entraremos no capítulo 4, que vai falar ali dos benefícios, né, dos serviços, e abriremos a seção número 1, já tratando do BPC, o benefício de prestação continuada. Então, eu te aguardo na próxima aula, a aula número 5, onde a gente vai abrir o capítulo 4, tratando já do BPC, o benefício de prestação continuada. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.